O tratamento padrão ouro para todos os quadros de ansiedade patológica, de ansiedade tóxica, os transtornos de ansiedade, quer seja ansiedade generalizada, pânico, agorafobia, fobia social, ansiedade social, fobia específica, fobia de altura, fobia de elevador, toque, estresse pós-traumático, ansiedade por doença, hipocondria, todos esses quadros, eles têm como tratamento de primeira linha, padrão ouro, o que é isso? O tratamento mais eficiente que existe. Isso, um consenso entre todos os guidelines mundiais. Para todos esses quadros, o tratamento padrão ouro é um tipo de terapia chamada terapia cognitivo-comportamental. Esse é o tratamento que é tão eficaz quanto medicações em geral nos primeiros meses e tende a ser altamente eficaz depois de 12, 18 meses e é o único tipo de tratamento que tem comprovadamente uma facilitação para a pessoa que está tomando medicação conseguir suspender e ficar bem. Nesse vídeo eu vou falar para você o que é de verdade TCC para ansiedade e por que muita gente acaba não tendo acesso a isso ou de repente achando que fez e não respondeu e a gente acaba preso na ansiedade com a ideia falsa de que quadros de ansiedade não têm cura. Isso é mentira. E se existe um tratamento que é eficaz, que ajuda a tirar remédio e que melhora com o tempo, é a terapia cognitivo-comportamental. Mas ela não é exatamente como provavelmente você imagina. Eu vou falar de uma forma muito simples nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, formado aqui na Universidade de São Paulo, sou psiquiatra clínico, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, que tem o objetivo de levar informações práticas, descomplicadas sobre o funcionamento da nossa mente, sobre saúde mental e principalmente dar soluções ou dar um caminho para que você consiga superar esses desafios, superar esses estados patológicos em que a mente fica presa em alguns momentos e conseguir fazer as suas escolhas com base no que você quer e não com base no que a depressão, nem a ansiedade, nem, enfim, o transtorno bipolar, a insônia querem que você faça. E eu vou falar aqui de terapia cognitivo-comportamental. Então eu sou psiquiatra, né? Primeiro eu gosto de esclarecer isso, porque cada um no seu quadrado, né? A gente não consegue ser especialista em tudo. Eu sou psiquiatra, eu não sou psicólogo. A diferença, olha, tem várias diferenças, mas assim, basicamente psiquiatra, eu tenho que fazer faculdade de medicina, então a gente faz 6 anos e eu faço 3 anos de especialização em psiquiatria. O psicólogo faz faculdade de psicologia. E existem psicólogos que, além disso, eles têm uma especialização neste tipo de terapia. Mas a ideia é que, por que um psiquiatra então está se atrevendo a falar de algo que é algo dos psicólogos, da onde que foi visto isso? Não, o que ocorre é o seguinte, a medicina, assim como a enfermagem, como a fisioterapia, como a própria psicologia, como a nutrição, o jeito correto de fazer, correto que eu digo assim, o jeito que se faz nos melhores hospitais do mundo, nos melhores profissionais do mundo nessas áreas, né? Então, o jeito que se faz medicina na Faculdade de Medicina da USP, na Santa Casa, na Escola Paulista, no Einstein, no Sírio, enfim, em Boston, em Harvard, enfim, é um só que é uma prática baseada em evidências. Esse é o único jeito em que se faz medicina no mundo. Por quê? Porque é o jeito que funciona. Eu vou explicar para vocês depois, posso explicar o que é isso, mas de forma muito simples. É aquilo que é testado exaustivamente com um número gigantesco de pessoas e que a gente sabe que é seguro, que funciona, a gente sabe qual é a dose, a gente sabe quanto tempo demora, a gente sabe se dá efeito colateral, se não dá, e a gente sabe qual que funciona mais do que o outro. Então, isso é medicina ou prática baseada em evidências, e quando você ouvir que algo é cientificamente comprovado em termos de saúde, tem que ser testado na prática muito, até que a gente não consiga dizer que aquilo lá não funciona, que aquilo seja seguro, ou seja, que não faça mal. Por quê? Porque tanto remédio quanto terapia, quanto qualquer tipo de intervenção pode fazer bem ou pode fazer mal, tem efeitos colaterais, e que a gente sabe depois qual é o ranking em termos da quantidade de melhora.
Então, tudo isso é testado à exaustão, né? Eu falo que medicina é baseada em evidências, mas prática baseada em evidências, né? Tem na psicologia, tem na enfermagem, toda a área de saúde. É basicamente assim, a gente tem que passar pelo máximo critério de São Tomé, assim, tem que checar, duvida, até que não dá mais para duvidar e a gente sabe que, se for para começar por algum tratamento, a gente vai escolher aquele que tem a maior chance de funcionar, mas não só que funciona, aquele que tem a maior chance de funcionar e que, quando funciona de uma forma que é muito mais significativa, a chance de melhorar a qualidade de vida, de mudar o rumo, né, da doença é mais impactante. Então, isso é a prática baseada em evidências. E aí, eu, como psiquiatra, eu estudo quadros de acometimento, enfim, em termos de saúde mental, e eu sei que psiquiatria, durante muito tempo ainda, tem essa confusão, muita mistura com filosofia, com religião, com outras questões, e não estou dizendo que elas não sejam importantes, é só que isso foi, enfim, mudando de anos para cá, porque a gente começou a perceber que nós temos intervenções médicas que são eficazes, e tudo isso acabou se juntando aí num guarda-chuva que hoje talvez chama-se de neurociência, que é tudo que estuda o funcionamento do cérebro como um todo. Mas psiquiatria, então, ela é uma especialidade médica, e o meu objetivo é, em quadros psiquiátricos, o que são quadros psiquiátricos? São quadros que são regulados por um manual que a gente tem, que chama DSM, que basicamente esse manual ele serve para quê? Para a gente agrupar sintomas que as pessoas têm, que acontecem mais ou menos parecidos, que eles respeitam um padrão, então foi agrupado isso. E esses sintomas, eles precisam ter um número específico, uma característica, e eles precisam ter obrigatoriamente um prejuízo na vida da pessoa, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, um prejuízo em termos de concentração, um prejuízo de saúde e um prejuízo normalmente para quem está em volta também. Então tem que ter um grupo de sintomas que ocorre junto, que é de um número específico que ocorre, que causa prejuízo obrigatoriamente na parte social e profissional e que tem um tempo de duração em que isso vem se mantendo. Então, isso são os diagnósticos psiquiátricos, e os nomes, eles variam, eles são ruins, mas quer dizer isso, tá? A gente não tem uma base biológica, ou pelo menos não tinha tanto sólida, agora a gente consegue diferenciar alguns que têm uma base biológica mais sólida, mas o objetivo não é que o diagnóstico seja um rótulo para quem você é, mas sim um rótulo para os seus sintomas. O que é um rótulo, né? Pelo menos na definição que eu estou usando, é um padrão. É algo que a gente vê que se repete. E nós vemos que esses quadros se repetem, assim como se repetem, por exemplo, quadros de diabetes. Eles são individuais, cada pessoa é única, mas, bom, nós sabemos que tem pessoas que têm glicemias que vão ficar nesse tanto e que aí tem que tratar com alguma medicação, insulina, metformina, e eu não sou dessa área, então tenho um conhecimento vago. Mas isso, como que o médico vai saber? Ele examina sempre a pessoa, claro, mas ele tem que se basear nesse aparato de informações todas, tá? E com base nisso, eu tenho que saber o que funciona mais para a ansiedade. E aí, independentemente se é algo que eu gosto ou não, que minha preferência ou não, claro que isso também importa, mas a gente tem que ver aquilo que funciona mais que o resto, tá? Então, por conta disso, eu obviamente tenho que entender disso. Por quê? Porque eu tenho que fazer um plano de tratamento para o paciente, assim como o psicólogo também tem que saber sobre isso para poder fazer a intervenção, também saber quando encaminhar, enfim. Mas o que eu estou dizendo isso daqui então é uma recomendação médica. Se chega um paciente com quadro leve e moderado de pânico, de ansiedade generalizada, ou um quadro leve e moderado de ansiedade social, ou de ansiedade por saúde, hipocondria, mudou o nome, a gente, teoricamente, não deveria dar nenhum tipo de medicação para a pessoa, caso ela não tenha feito isso daqui. E fazer isso daqui, eu tenho que saber como é para fazer. Por quê? Porque não importa o nome, importa o tipo de habilidade que foi treinada. E então, isso é um tratamento médico, tá? Infelizmente, o que ocorre muitos poucos profissionais de psicologia existem no Brasil, então tem poucos psiquiatras, e tem muitos poucos profissionais de psicologia que trabalham com terapia cognitivo-comportamental para ansiedade. Por que eu estou dizendo isso?
Porque a terapia cognitivo-comportamental, ela eu estou colocando aqui, uma família de psicoterapias, uma modalidade que é eminentemente prática e ela é direcionada para sintomas específicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que funciona como uma musculação para o cérebro, uma ginástica cerebral, né? Você deve ter ouvido esse termo já, enfim, treinos cognitivos, de memória, de concentração. Basicamente, se a gente quiser simplificar, isso não está errado de forma alguma, a TCC ela seria a ginástica cerebral, um treino mental cientificamente validado. Basicamente é um único treino mental cientificamente validado que funciona para tratamento desses quadros, não existe outro. Então, ele é como se fosse uma musculação, um treino de habilidades em que nós vamos, através de intervenções no comportamento e no pensamento, vou explicar daqui a pouco, fazer com que a pessoa consiga ativar áreas que estão desativadas. Mas é muita informação? Sim. Mas o fato é que a TCC para ansiedade generalizada, ela é discretamente diferente da que é para pânico, que é discretamente diferente da que é para, por exemplo, a ansiedade social, que é muito diferente da que é para estresse pós-traumático, que é bastante diferente do que é para toque, que não tem nenhuma ou muito pouca relação estrutural com o que é para depressão. Então, a ideia tem poucos profissionais, e os poucos profissionais, eles não são especialistas em transtornos ansiosos, mas não que não existam. Só que existem esses profissionais. Eu tive, enfim, o privilégio de fazer residência lá no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria, que é, enfim, um lugar muito grande, é o maior hospital do Brasil, e lá é o centro onde consegue se formar especialidades que não tem em outras áreas do Brasil. Não que não haja hospitais muito bons, né? No sul do país tem hospitais muito bons, tem aqui em São Paulo também. Mas lá nós temos, então, cursos de especialização e no Hospital das Clínicas, né, no IPQ, tem ambulatórios especializados em transtornos de ansiedade, né? Então, aqui o que eu vou falar, eu pedi ajuda não só pela literatura, né? Claro, a gente, enfim, tem esses conhecimentos durante a residência, mas esse daqui eu estou me baseando, pedir ajuda numa aula do Thiago Sampaio, que ele é o coordenador da psicologia toda lá desse Ambã. Então, ele é o chefe da psicologia do Instituto de Psiquiatria, e do Daniel, né? O Thiago, ele fez uma aula, né, pro treinamento para mentes ansiosas para psicólogos, em que ele falou a história da TCC. Eu não vou contar a história toda, mas ele é enfim, né, muito acadêmico, sabe muito disso. Foi, enfim, uma aula mesmo no sentido de você entender todo o processo, e ele é especializado em quadros ansiosos, principalmente em ansiedade generalizada, tá? O Daniel, ele supervisiona os casos comigo também lá no treinamento para mentes ansiosas para psicólogos. Também ele é formado e atua no Hospital das Clínicas como terapeuta cognitivo-comportamental para ansiedade. Então, eu solicitei a ajuda dos universitários, mas isso é algo que o médico tem que saber, o médico psiquiatra tem que saber para quadros ansiosos de forma muito específica. Por quê? Porque isso, para a ansiedade, é de fato o primeiro tratamento, e você não tem, ou é errado você fazer qualquer plano de tratamento para ansiedade, errado isso, que não contemple a TCC. Se você fizer qualquer tipo de esquema ou no seu mapa, né, que teoricamente a gente tem que fazer, né, ou pelo menos uma previsibilidade, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Mas o problema é que não ter plano nenhum, não tem como sobreviver nada, né? Então, a ideia é que no plano de tratamento tem que ter estratégias cognitivo-comportamentais específicas para aquele transtorno nos quadros ansiosos. Não tem como. Então, isso pode vir junto com outras estratégias? Pode, mas sem isso, a pessoa está fazendo algo que é contrário a todas as boas práticas da medicina e da psiquiatria, tá? Então, falando isso, então falei já que a gente sempre pede ajuda, a gente não sabe tudo, e é bom a gente pedir ajuda com pessoas que são especializadas naquilo. Então, isso daqui é basicamente uma questão esse é o início da aula do Thiago, né? Que a TCC é uma terapia, ela é uma família de terapias, tá? E por que isso importa para você? Porque você não precisa saber a fundo isso tudo, não, mas você precisa saber como que é o processo,
Ou o que você pode esperar e o que tem que ser feito. Tá? Por quê? Porque ela é um tipo de terapia que é uma família, então tem vários tipos, mas é uma terapia que, para ser chamada de TCC, ela tem que ser objetiva. O que é objetiva? Ela tem que estar determinado o que você está tratando. Tá? Ela é focada em sintomas e focada em soluções. Então ela é objetiva, é um tipo de terapia que trabalha habilidades no aqui e no agora. Então é um tipo de terapia que fala do passado? Claro que fala, na medida que o passado ele vai ser usado como aprendizado para mudar o presente. E ela tem sempre uma meta, tem um alvo, tem digamos, um sintoma ou algo que não está legal que a gente quer mudar. Então ela é objetiva e ela é no momento presente, tá? Ela não é um tipo de terapia que nós ficamos durante muito tempo falando do passado. Não que isso não seja importante, é simplesmente por quê? Porque isso não se mostra eficaz para tratar o quadro do presente, a não ser que isso sirva de informação ou que a gente possa usar isso para remodelar a memória da pessoa, tá? Mas ela é objetiva, tá? Então a gente tem que saber claramente, ou pelo menos de uma forma, né, às vezes não tão claro, porque são sintomas mais, isso aqui é para quê? É para emagrecer? É para tratar o pânico? É para insônia? Para quê? Qual que é o objetivo disso aqui que eu estou fazendo, né? Então, isso daqui tem que ter, ela é um tipo de terapia que é o quê? Direcionado. Então, como assim direcionado? Ela trabalha técnicas que são específicas para o sintoma. Então, ela é direcionada para o problema, mas focada na solução. Então, ela é objetiva, mas ela tem cada alvo, cada tipo de funcionamento tem uma direção específica. Claro que a individualidade é extremamente importante. Tem linhas de terapia que trabalham de outras formas. Eu não estou dizendo que elas sejam ruins. Aqui eu estou falando para quadros de transtorno de ansiedade que, infelizmente, estão acometendo muita gente, né? Então ela tem que ter esse direcionamento, e aí a gente sabe que se a gente quer trabalhar uma habilidade, a gente precisa de uma habilidade que está faltando, a gente precisa de uma técnica que seja específica naquela habilidade, tá? Então ela é direcionada, tá? Esse P, ela é prática. Como assim prática? A ideia é que eu sei que, enfim, muitas informações, filmes, enfim, mas ela é uma terapia em que a pessoa, o terapeuta junto com a pessoa traça planos e ele orienta, e sempre a escolha é da pessoa, né? É sempre uma questão colaborativa, até porque não tem como a gente fazer terapia contra a vontade de alguém. Em crianças, até uma certa idade, olhe lá, né? Mas em adulto não. Então, assim, a ideia é que o terapeuta sirva como um orientador, como se fosse quase um personal trainer, né? Ele orienta estratégias específicas, mas o que é fundamental? Que isso daqui tem que ser praticado na vida real. Então, a ideia é que, durante o processo, a pessoa vá assimilando, e vão ser coisas que a pessoa vai saber fazer logo de cara? Não vão saber, porque eles não foram treinados, né? E isso tem que ser manejado também, tem que ter essa expectativa, tem que ser isso de uma forma previsível também para a pessoa, porque a pessoa vai estar sofrendo, então vão ter pensamentos que vão estar jogando contra, então a pessoa tem que saber o que prever, ela vai ter um grau de desafio, mas tem que ser remodelado para ser algo extremamente possível, e tem que ser, ou o jeito de funcionar tem que ter práticas para você fazer fora da terapia. Então, terapias em que você não foi orientado, não teve de forma bastante clara o que você deveria tentar, ou o que você toparia tentar aplicar nessa semana para ir ajustando, né? Então, como a gente falou, é uma musculação para criar novas conexões, musculação para o cérebro. Isso precisa de prática. E a gente vive no mundo real, que eu digo assim, a gente vive nesse mundo imperfeito que faz com que a gente tenha coisas boas, que tenha pessoas boas, coisas ruins, pessoas ruins, tem problemas, tem questões que nós queremos conquistar. O mundo real ele é imperfeito e ele também não é totalmente previsível, a gente deixa o mais previsível possível. Só que a gente não faz sentido, e isso não tem eficácia,
fazer com que a pessoa ela fique bem somente na terapia ou ela dependa do terapeuta para ficar bem. Não, a ideia é que ela mesmo seja a própria terapeuta e isso tem que ser praticado até que vire um hábito, né? Então, como qualquer outro aprendizado. Então, ela é prática e aqui o B, né, ela é breve. Como assim breve? Isso daqui é a terapia cognitivo-comportamental clássica, ela tem um tempo limitado. É como se fosse ali um antibiótico, vamos dizer assim, ou enfim, qualquer tratamento médico de forma ali geral, né? Até mesmo fisioterapia. A gente tem esse número de sessões de fisioterapia, né? Convênio libera, você vai fazer às vezes para o braço, eu tive que fazer na perna, né? Que, enfim, uma fratura, mas antes isso tive que fazer nas costas, porque eu tinha muita tensão desde os 10 anos de idade, e a ansiedade é algo que fez parte muito da minha infância, como faz parte da infância de muitas pessoas, onde começa esse quadro, e eu, enfim, durante muito tempo era muito tenso e tinha dor nas costas quando era criança, e me recomendavam RPG, 12 sessões, por exemplo, né? Então aqui também. Então aqui é como se fosse um tratamento mesmo. Tem um número de sessões específicas para a gente poder saber se está dando certo ou não, e o número de sessões que costuma ser aquele que faz com que a pessoa consiga ter a melhor melhora possível. E os modelos clássicos de TCC, eles são breves. Não existe modelo de TCC, talvez para alguns quadros depressivos graves, né? Mas, por exemplo, que vai mais do que 12 semanas, na ansiedade não tem, ou não tem ali, digamos, de forma planejada. É claro que pode ocorrer um imprevisto nesse meio tempo, mas isso é testado em milhares de pessoas, várias pesquisas para poder ver assim, olha, em média funciona assim. Porque senão a gente pode ficar preso, né, num tratamento que a gente não sabe se ele está funcionando, se não está, a gente não sabe nem o que esperar, e uma falha de tratamento pode ocorrer, apesar de que é muito difícil que isso daqui não seja incorporado independentemente de outras coisas, mas pode ser que exista uma falha de tratamento. A gente precisa saber se teve a falha, como? Medindo. Então ela tem um tempo determinado. Tem outra modalidade agora que eu vou falar daqui a pouco, que é as terapias de baixa intensidade na TCC, que foi visto que pode fazer num tempo específico e é possível, mas o que importa mesmo são as habilidades e as estratégias específicas para aqueles sintomas serem incorporadas e trabalhadas. Então, isso daqui, se você fizer um tempo x, y, mas for a mesma habilidade, isso vai gerar a mesma melhora. Mas, teoricamente, ela tem um começo, meio e fim. Pode ser a pessoa até fala uma pausa, olha, que hora eu não consigo fazer isso, uma pausa, e depois ela volta, e isso não tem influência na eficácia, tá? E ela é estruturada. O que quer dizer estruturada? Ela tem uma sequência, ela tem uma ordem, ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim, tá? Então, ela é uma terapia que, por mais que a pessoa seja individual, com certeza, mas os sintomas, eles têm padrões e o terapeuta, ele vai, obviamente, adaptar a realidade da pessoa, ou a pessoa vai adaptar a própria realidade, mas não pode o terapeuta tirar simplesmente da cabeça dele, ou ele desviar muito daquilo. Não que ele não possa, mas assim, isso só não é um protocolo de TCC para ansiedade, mas precisa ser rígido? Não, claro que não. Por quê? Porque quem determina é a pessoa, né? É como se fosse o personal trainer mesmo, né? O personal trainer, ele, pode variar, mas ele vai fazer mais ou menos ali no exercício físico, né? Ele pode deixar de fazer isso e fazer uma outra coisa com você, pelo menos não é esperado que isso ocorra, tá? Então, isso daqui faz com que ela seja o quê? Com que ela seja replicável e faz com que a gente consiga testar e comparar tanto com um placebo, né, que é um tratamento meio, uma psicoterapia fake, né, seria um acolhimento que não tem nenhum tipo de estratégia. A gente consegue comparar com remédio, né? Então, o que a gente sabe é que para a maioria dos quadros ansiosos, isso varia entre estudos, mas assim, de uma forma geral, ela vai ter a mesma eficácia que está entre 70% e 90% do que os antidepressivos, quando a gente compara isso em 4 a 6 semanas. Aí você vai falar 70% a 90%? Sim, porque tem alguns quadros que eles são mais rápidos de responder, outros demoram mais.
tá? O toque, por exemplo, é um quadro que demora mais, ele tem uma natureza aí em que a gente precisa ser mais incisivo, mas aqui ele é igual, por exemplo, quando você dá fluoxetina, quando você dá, por exemplo, a clomipramina, que é o anafranil, que é o remédio mais serotoninérgico que nós conhecemos, né, até o momento. Quando a gente dá o citalopram, a paroxetina, a sertralina, que são os antidepressivos serotoninérgicos utilizados na ansiedade e que tem a função de focar nas sensações físicas, tá? Então, ela tem, depois de 4 semanas, a mesma eficácia. Só que depois de 12 meses, e não é 12 meses a pessoa tendo feito 12 meses, esses são estudos e a pessoa fez de 8 a 12 semanas, em alguns quadros 6 semanas. Ela melhora mais, enquanto que as medicações vão perdendo a eficácia. Não é que vai perdendo, né? O risco de recaída é maior, né? Até porque o remédio ele não foi feito para evitar recaída. Aqui não só previne recaídas, como isso vai tendendo a melhorar, basicamente porque a pessoa tem habilidades que vai fazendo com que ela consiga melhorar a própria vida, né? Isso vai gerando digamos, uma bola de neve positiva, né? Um ciclo virtuoso. E isso eu estou dizendo para todos os quadros, ou para quadros de transtorno bipolar, quadros de esquizofrenia, quadros de bulimia, não. Estou falando aqui para quadros de ansiedade. E pode ser que tenha junto, pode ser que não. Tem muitos quadros ansiosos que são, enfim, digamos, ocorrem juntos, mas para a ansiedade, isso daqui tem a mesma eficácia da medicação e isso daqui, ao longo do tempo, é o único tipo de tratamento que vai melhorando com o tempo, tá? Outros tratamentos naturais, como suplementos, alimentação, atividade física, questões relacionadas à meditação, ao mindfulness, né? Que é basicamente uma meditação que foi incorporada na terapia cognitivo-comportamental, que tem a ver com treino de atenção no momento presente. Tudo isso funciona? Funciona. Sono tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas isso aqui não tem como substituir a TCC. Foi testado que todas essas intervenções elas não conseguem sozinhas fazer com que a pessoa tenha essa melhora aguda e ao longo do tempo. Mas isso daqui é fundamental, por quê? Porque quando você soma isso, você consegue fazer com que a pessoa fique mais protegida ainda, tá? Então, a curto prazo, em quadros leves e moderados, a ideia é que você dá escolha para o paciente, mas, teoricamente, em alguns países, por exemplo, na Inglaterra, eles falam, olha, não dê a opção de antidepressivo. Por quê? Porque isso não é mais melhor e isso tende a dar mais efeitos colaterais e não tem nenhum benefício. Agora, tem pessoas que vão necessitar em quadros muito, digamos, debilitantes do ponto de vista físico. Por quê? Porque os antidepressivos e qualquer tipo de medicação em geral, eles conseguem atuar em amortecer ou mudar a nossa sensação física. A sensação é o que eu sinto em termos de tato, de calor, de frio. E isso, quando vem junto com o significado emocional, o sentimento, mas eles são úteis para a parte física. E o antidepressivo, esse nome, ele foi dado por uma questão de marketing da indústria farmacêutica. Ele é um remédio, né, que vai mexer na serotonina, na dopamina e na noradrenalina. Na ansiedade, obrigatoriamente tem que ter algum envolvimento, pelo menos no início, na primeira linha, sempre tem que ter alguma coisa serotoninérgica. E a serotonina, ela demora para fazer efeito, demora ali umas 4, 6 semanas. Nas 2 primeiras semanas, piora a ansiedade. É importante que a pessoa saiba disso e o médico saiba, porque ele tem que avisar, né, o paciente, e tem que começar com doses baixinhas. E no início, às vezes, vai ser dado junto os benzodiazepínicos, que é o Rivotril, o Frontal, o Lorazepam, o Midazolam, que são os tarja pretas. Esses tarja pretas, eles são tarja pretas porque eles têm um razoável poder de criar dependência. Digo razoável
porque obviamente temos drogas mais difíceis, mas eles geram dependência e eles são muito gostosos, eles são imediatos, tá? Mas não é isso. Por que a gente não dá eles, então? Por que não dá frontal e aí eu vou trabalhando a TCC? Porque esses nossos amigos, eles atuam no GABA, e o GABA, ele é um neurotransmissor inibitório universal, ou seja, ele inibe todos os neurônios, ele inibe o impulso elétrico, e o que importa é este impulso, e ele simplesmente faz com que a pessoa, sob o uso dele, não consiga aprender as habilidades, que, no fundo, o que é aprender uma habilidade? É a gente criar uma nova sinapse e fortalecer, criar novos hábitos, e que é exatamente criar uma nova memória. Na ansiedade patológica, existe uma memória falsa na amígdala, que é o centro do medo no cérebro, que ela está emitindo sinais de perigo, de ansiedade, de alerta, onde não existe perigo. A amígdala também ela não está conseguindo enxergar sinais de segurança. Enxergar entre aspas, mas a amígdala tem uma memória dela mesma, ela vai ficando mais gorducha na parte mais lateral, que é essa parte onde fica muito ativada com estímulos que não são perigosos. Então isso ocorre. A ideia é que a medicação pode atuar nisso? Pode. O benzodiazepínico ele desliga isso. Só que na ansiedade, e isso é uma simplificação, tem vídeos em que eu falo com mais detalhes, existe o nosso corpo, ele tem um sistema de freio dessas emoções primitivas que todo animal tem. Medo é uma emoção primitiva. Esse circuito, ele de forma muito geral é chamado de córtex pré-frontal, e ele faz uma regulação que os psicólogos chamam de top-down, ou seja, é da frente para baixo. O que é isso? Isso faz com que a gente consiga não precisar agir sobre os nossos impulsos depois que nós somos adultos. A gente consegue conter um pouco. Às vezes sim, às vezes não, mas em geral a gente não vai ceder a qualquer tipo de sensação física quando estamos ali, né, atentos, socialmente nos portando, né? Então a gente consegue inibir isso, ou deveria conseguir. Para quê? Para que a gente possa focar naquilo que importa. Esta parte ela está diminuída, existe uma hipoativação. Então, existe um funcionamento diminuído do ponto de vista de conexões, mas isso pode ir gerando até um funcionamento mais diminuído realmente na massa mesmo cinzenta. Isso não está funcionando. E a parte do hipocampo, que basicamente regula novas memórias, e aí essas memórias elas vão para o córtex. Isso está disfuncional, só que esta parte a gente não quer que desligue. Pelo contrário, a gente quer que desligue só a amígdala. Para quê? Para que a gente possa aprender que isso daqui é um alarme falso. A parte do córtex ela vai ser responsável pela percepção se tem perigo. Automaticamente temos uma areazinha ali no córtex cingulado ali, que é uma área mais digamos, travessa, por assim dizer, porque cada parte faz uma coisa, e eu, enfim, explico em outros vídeos, mas isso não tem relevância agora. Mas é como se fosse uma balança. Uma balança do quê? Uma balança de perigo e de força. Ou seja, quando ocorre qualquer imprevisto, então imagina que entra aqui eu tenho um barulho aqui, eu olho, e aí eu posso olhar, posso ver quem? A minha gata Paçoca. E aí automaticamente isso vai ver que este ser, ele não é uma ameaça para mim, porque basicamente eu já conheço a Paçoca, mas nem que fosse outro gato, assim, eu sou mais forte que ele, isso é automático. Quando não, ele vai mandar você fugir, e você vai ter uma descarga de adrenalina brutal para poder fugir, ou às vezes tentar lutar, mas quando é mais forte ele faz esse cálculo sem você precisar pensar. A gente não tem que pensar nisso. É que na ansiedade esta balança ela está alterada. Então, o que ocorre o remédio ele dá uma anestesiada na amígdala, mas ele não muda a memória da amígdala, né? Então ela continua entendendo que o sinal de perigo está errado. Só que se você toma isso, você desliga o córtex, então você não consegue
ter um treino para mostrar que você dá conta, para mostrar que, olha, mesmo que tenha algum problema, eu sei o que fazer, eu consigo resolver isso. Como que chama isso? Isso chama autoeficácia e, de uma forma mais legal de dizer, é um treino de autoconfiança, né? Então, essa autoconfiança, ela é inibida por isso e ela precisa ser treinada, tá? Como que é treinado isso? Quando isso aqui está presente, não pode ser na hora, tá? Por isso que a gente usa esses daqui. Mas isso é treinado através de mudanças na cognição. Por isso, cognição, conhecer, não sei, né? Fala assim, mas no latim conhecer, de conhecimento. Então a cognição, esse nome, né, é um nome muito chique para falar que é a forma como a gente capta a informação do mundo. De maneira muito simples, cognição tem a ver com concentração, pensamento no sentido de interpretação e memória de curto prazo. Isso está alterado e isso a gente consegue trabalhar de forma específica, tá? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar sua concentração, ela vai trabalhar obrigatoriamente o significado que você dá para as coisas, a interpretação, e ela vai trabalhar o quanto que você consegue organizar essas informações para resolver um problema. E isso vai estar prejudicado em qualquer quadro, tá? E isso eu estou dizendo, por quê? Porque se você está tendo esse quadro, com certeza você está com a concentração ruim, sua memória está ruim, você está se sentindo menos produtivo, e isso faz parte do quadro, mas é reversível. Tá? Claro que assim, a gente não quer que isso dure muito tempo, mas isso está presente em todos os quadros, não só em TDAH. No TDAH isso está presente desde os 12 anos, ou pelo menos a gente consegue ver uma estabilidade, mas isso está prejudicado e a TCC obrigatoriamente ela vai mudar esses três, principalmente a questão de significado. Aqui o significado tá de que forma na ansiedade? Tá de que o perigo ele é maior do que é de verdade. Na ansiedade, a gente está enxergando o mundo e não está vendo sinais de segurança. Por quê? Porque essa lente está quebrada da cognição e a gente não está vendo a nossa força. Então, a gente está interpretando o quê? É tudo perigoso, não tem segurança e eu sou frágil, não dou conta, não aguento. Só que isso tudo é uma mentira, é uma distorção que a ansiedade faz nessa forma como a gente captura. Então a TCC ela tem que trabalhar isso. Como que ela trabalha? Ela trabalha, você tem uma coisa, tem um método que chama de reestruturação cognitiva, que é basicamente você começar a identificar qual é o significado que você está dando, onde foi que aconteceu isso, qual é o seu gatilho, o que você fez, o que você falou para alguém, o que alguém falou para você. Esse mapa, né, que seria um GPS, né, eu tenho até um vídeo que eu falo isso, faço isso nas lives, ele é a primeira parte. E qual que é a importância disso? Porque isso dá para você um mapa de quais são esses gatilhos, qual é o pensamento que está alterado, para que a gente possa, primeiro, perceber que isso não é real. Então, os pensamentos eles não estão confiáveis nesses quadros. Uma grande parte desses significados eles estão distorcidos. E isso não é sob seu controle. Mas quando você começa a perceber isso já te melhora a atenção. E aí, esses pensamentos a gente consegue enfraquecer e eles têm como origem, por essa teoria, as crenças. Então, você ouviu falar de crença, né? Veio dessa terapia cognitiva, né? Enfim, tem a história lá do Beck, mas basicamente seriam o quê? Regras ou memórias antigas de perigo, memórias de falta de segurança e memórias de fraqueza, que elas estão ali ativadas, mas a gente não está vendo as outras. Então, a ansiedade, ela não deixa você lembrar das suas vitórias, das suas forças. Ela inibe, existe esse desequilíbrio, esse prejuízo na memória e na forma de ver o mundo, em que a sua capacidade ela está basicamente num ponto cego, mas não é que ela não exista.
E a questão de achar as crenças é por quê? Porque com base nisso, a gente vai mostrando isso, tem uma técnica para você provar que ela é falsa, tá? Mas essa é a parte cognitiva. Esta parte, ela é importantíssima para quadros de depressão, ela é até bastante mais estudada para quadros de depressão, tá? Na ansiedade é importante? É. Aqui vai lidar com preocupações, aqui vai lidar com pensamentos intrusivos, isso eu vou falar em vídeos específicos da TCC para cada um desses quadros, tá? Mas tem que ter isso e você tem que fazer esse radar no seu dia a dia. É um radar, é um detector, é como se fosse o melhor detector de gatilhos, né? Que pode ocorrer. Isso é algo treinado, não precisa ser feito rápido, mas isso é para você ter essa habilidade, isso tem que ser orientado para você fazer em casa. O quê? Fazer esse GPS, isso é um passo obrigatório, porque senão a gente não consegue entender onde na vida está ocorrendo, e isso te dá muito mais poder. Por quê? Porque isso aí deixa a ansiedade já mais mapeada, a gente está colocando luz sobre ela, né? É ruim ficar no escuro? É ruim. E quando está no escuro com um monte de barulho, né, a gente não quer acender a luz. Mas se a gente acende a luz, normalmente a gente vê que não tem um monstro, mesmo se tiver um monstro, ele já vai ser muito menos assustador do que o escuro, tá? Então aqui a gente está o quê? Dando nome para isso, porque isso te dá poder de conseguir atacar. E a parte comportamental tem a ver com questão de ações físicas, motoras, mas também pode ter a ver com interações ou, de repente, com comportamento verbal, né? Mas aqui tem a ver com uma questão que eu me coloco no mundo, eu ajo, né? Tem uma questão de proatividade. E por quê? Porque o nosso cérebro, o sistema nervoso como um todo, ele é moldado, isso basicamente de todos os animais, o nosso também, para ele captar coisas do meio, então ele vem da experiência e ele para a experiência. Então, em última análise, o comportamento ele vai gerar digamos aí, uma neuroplasticidade que é permanente. Neuroplasticidade é basicamente a gente construir novos caminhos, como se fossem avenidas, tá? A serotonina, a dopamina, a noradrenalina, isso tudo são o quê? Como se fossem mensageiros, como se fossem entregadores, né, que vão nessa avenida. Mas o que importa é a mensagem que eles estão levando, né? Se a gente tem pouco entregador, a gente precisa colocar? Precisa, a gente pode colocar alguma dessas substâncias, não é simples assim. Mas se a gente coloca um monte, 1 milhão de entregadores e tem uma avenida só, vai dar um engarrafamento e vai passar um de cada vez. Imagina se tem um bloqueio ali. Então, o que importa é a avenida. E a avenida ela vai sendo construída conforme a gente vai tendo o quê? Comportamentos que vão desmentir isso daqui. Então, não basta a gente entender que isso é falso. A gente tem que sentir que isso é falso. E isso é o que faz com que essa memória ela vá ficando permanente. A memória de medo ela é substituída. E aí uma forma que eu falo é você substitui uma memória de derrota por uma memória de vitória. Então, aqui tem que ter a experiência? Tem. E tem que ter a experiência mostrando que aquele medo é falso. Só que a gente não chega aqui fazendo isso de cara, e aqui é onde as pessoas erroneamente, ou não fazem. Então, assim, foi lá, fez TCC, falou de pensamentos, fez respiração, fez mindfulness e parou por aí. Isso não é a TCC, você não tratou. Por quê? Porque isso daqui é a parte que é fundamental. Aliás, a parte comportamental ela nasceu no estudo da ansiedade. A terapia comportamental ela foi fundada estudando tratamentos que funcionam para ansiedade. A cognitiva foi mais para depressão, depois juntou. Mas, assim, esta parte ela é assim, digamos, o que vai fazer o alicerce da sua melhora a longo prazo, né? E aí, uma grande falha é não fazer essa parte, porque as outras são importantes, mas é mais ou menos ali. A gente está construindo uma casa, mas a gente colocou uma casa ainda de palha ou de madeira, né? Não sei se é madeira dos 3 porquinhos, enfim.
mas a gente não colocou ali o cimento, né? A gente não deixou essa casa, né, forte ali para aguentar as coisas que o mundo vai trazer, então a chance de recaída é maior. Só que um outro erro é você falar que você tem que enfrentar o medo e você fala isso e vai lá, manda a pessoa lá, vamos, vai, enfrenta o medo. Isso é uma tortura, não se faz isso. Então, tenho medo de barata, você vai cair numa caixa de barata. Isso é para reality show e para causar trauma na vida da pessoa. A gente nunca faz isso. Isso já foi tentado, deu muito errado, tá bom? E foi tentado faz muito tempo. A ideia é que aqui a gente trabalhe tudo isso para quê? Provou que é falso, e aí a gente vai gradualmente arquitetar, planejar uma forma em que você consiga provar isso porque você tem que fazer isso com a máxima chance de você ganhar disso. Então tem que ser uma experiência que seja possível e prazerosa no sentido de eu dei conta disso aqui, pera lá, isso aqui eu dei conta. Por quê? Porque isso, fazendo de uma forma gradual repetida, isso vai construir a nova memória. Então aqui você não tem que enfrentar o medo, porque enfrentar o medo você pode ganhar ou perder. Aqui você tem que fazer uma arquitetura para que você ganhe do medo sempre. Por quê? Porque esse medo é falso. E isso pode ser feito através de exercícios escritos, de exercícios de visualização no início, de, às vezes, questões relacionadas a mesmo encenação com o terapeuta, ou mesmo com algumas tarefas, né, imaginais. Escrita tende a ter um poder muito bom, porque o córtex visual humano, né, e a parte verbal é muito evoluída, e isso meio que dá uma enganada caso isso seja direcionado para esse comportamento. E tem que ser específico, né? Então, assim, poxa, eu, por exemplo, tive pessoalmente crises de pânico, um quadro de pânico que é desesperador. O mais desesperador do pânico, a sensação é de morte iminente, porque é isso que essa reação faz. Mas o mais desesperador, eu também não conseguia perceber isso, era o medo de poder ter essa crise em qualquer lugar e não ter o que fazer. E mais desesperador que isso era eu não poder fazer as coisas que eu queria, ou ficar muito reticente de poder sair sozinho, não, por conta desse medo. E isso vai, cada vez que a gente vai, enfim, entrando nisso, isso vai gerando um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso de sensação de medo falso, de pensamentos de falta de segurança, de fraqueza e de comportamentos de evitação, de fuga, ou a gente tem que dar um jeito ali, colocar o telefone e ficar olhando para que ninguém venha falar comigo, comportamentos de esquiva. Isso é o ciclo vicioso da ansiedade. E como que a gente quebra isso? A gente quebra aqui já, mas isso daqui faz com que, eu não estou dizendo que é fácil, tem que ser uma coisa desproporcional e que você tem que estar consciente. Então, a exposição, chama exposição gradual, isso tem outras questões, mas assim, isso você tem que estar no controle de todas as variáveis. Você tem que planejar, você tem que arquitetar isso. Tá? Quer dizer o quê? Que você sair e ir andar de avião, mas porque você foi no desespero, chegou lá morrendo, já fui eu para Fernando de Noronha, achei que ia morrer, aquilo foi uma experiência horrorosa, não foi boa, não me ajudou, não ajuda em nada isso. Então não é algo que você vai depender das coisas, por quê? Porque você tem que deixar isso com muita previsibilidade, tem que te dar segurança. E você tem que ter essa sensação de que você está alerta e você conseguiu. Para isso acontecer, você não pode estar sedado também. Por quê? Porque para isso acontecer precisa de adrenalina, precisa de dopamina, precisa de glutamato, você tem que estar consciente. A serotonina não atua aqui não, ela atua no amortecedor. Mas você não precisa saber disso. Mas entender que isso daqui é a parte fundamental e isso tem que ser praticado. Isso pode ser praticado à distância, isso pode ser feito, enfim, de vários formatos, mas você no controle. E você não vai enfrentar todos ou superar todos de uma vez, você vai superar aquele que está causando mais problema. Por quê? Porque aí a nossa cabeça ela consegue generalizar estímulos, né? E aí entra numa bola de neve. E aí o que a gente quer é que você sinta que, por exemplo, o pânico ou essa dificuldade em lidar com pessoas que você não consegue controlar, a falta de controle, ou mesmo o julgamento dos outros, que isso vire algo que é café com leite, ou seja, você não consegue ter uma crise de pânico nem que você queira ter, mas você não gasta muito tempo tendo que relaxar o tempo todo.
Por quê? Porque isso é uma coisa que uma hora ou outra vai atrapalhar a vida também, né? Você não posso para cá, não posso para cá, não posso para cá, mas isso eu estou refém. E o objetivo é que você tenha essa memória inconscientemente guardada no córtex e na sua amígdala. Para quê? Para que aquilo não precise de esforço. E isso funciona muito, não estou dizendo que é fácil, e eu fiz isso, enfim, quando você ouve a primeira vez, você fala, não é possível isso aqui. E, por exemplo, no pânico funciona muito rápido. Tem alguns protocolos, não precisa ser rápido, tá? Até de 4 dias, tem uns de 2 semanas, mas não importa também. Importa o que é. É que aquele tipo de habilidade tem que ser direcionado para o pânico, para a ansiedade generalizada. E isso é algo que dá para mapear. E este tipo de tratamento, hoje em dia, com esse boom de saúde mental, de problemas relacionados à saúde mental, que escalou muito mais do que era antes, estima-se que no Brasil, a gente não tem certeza, a gente compara com os Estados Unidos, porque a gente era meio que assim com eles antes da pandemia. O Brasil ganhava, o Brasil era o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, os Estados Unidos vinham um pouquinho ali do lado, mas a gente tinha 10% da população, quase, né, 20 milhões, muita gente, né, com um transtorno ansioso diagnosticado. Aí, possivelmente, né, então a estimativa, os nossos estudos são pequenos ainda, mas lá eles têm mais estudos, tem mais dinheiro para gastar e fazer estudos maiores. Estima-se que cerca de 35 a 40% das pessoas agora elas preenchem critérios para quadros, para transtorno de ansiedade, qualquer um deles. Eles podem ter vários componentes, tá? Falo disso em outras lives. E isso é um quadro que a gente consegue tratar de forma prática com esse tipo de estratégia. E a TCC, se você não fez isso com crenças, vendo, monitorizando o pensamento, olhando a crença, modificando, se você não planejou formas de arquitetar você ganhar do medo e repetir isso, pelo menos ali umas 3 vezes por semana, mas isso não precisa ser rápido, precisa simplesmente ser feito e você tem que ganhar, você tem que sair da exposição com a sensação de que você deu conta, que você conseguiu. Por quê? Porque você não está errado, é um erro da técnica, tá? Se isso não é feito, não é TCC. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse quadro ele pode ser tratado ou ele nem precisaria talvez de remédio. E também, isso eu vou falar em outro vídeo, a forma mais rápida de você tirar o remédio e ficar bem, e tirar o remédio a gente consegue passando mal ou tendo recaído, mas tirando o remédio sem passar mal e ficando bem, você obviamente melhorar. Então você precisa ter essa melhora, porque isso te dá confiança. Então aqui a gente, basicamente, como é que a gente muda uma crença? A gente muda uma crença primeiro entendendo que ela é falsa, racionalmente. Depois, a gente entendendo na pele que ela é falsa. Por quê? Porque aqui eu provei para o meu corpo. Meu corpo, o corpo também é meio São Tomé. Ele quer sentir, ele sente e aí, agora eu acredito. Só que isso, com certeza é falso, e isso é estudado para que a gente consiga fazer cada vez com menos esforço e com mais velocidade, com menos tipo de falta de controle. O controle tem que estar com você, tá? Por exemplo, a ketamina, o MDMA, a psilocibina, todos eles, para estresse pós-traumático, eles são feitos junto com isso, tá? Por quê? Porque não dá para a química sozinha nenhuma construir novas sinapses. Ela não constrói a avenida, ela pode dar o cimento ali, dar a argamassa, mas é o comportamento que faz aquilo ficar e digamos ali, amadurecer, criar raízes fortes, né? E isso pode ser feito em 6, 4 semanas, pode ser feito no tempo que você quiser, desde que seja nessa ordem, na habilidade específica para o seu quadro. Isso, por exemplo, é feito através de aplicativos, é feito através de TCC digital, por isso que é possível fazer isso, desde que seja algo que seja arquitetado para determinado quadro. E então, por exemplo, para ansiedade, depressão e insônia em todo o país do mundo desenvolvido, a primeira linha de tratamento são terapias cognitivo-comportamentais específicas por via digital, por via online. Não é nem teleatendimento, às vezes é aplicativo, tem inteligência artificial, que ela dá para você as ferramentas, você começa a colocar e aí você mesmo entra nesse ciclo. Então, a ideia é você
se tem um quadro ansioso e você não fez isso, é uma boa notícia. Por quê? Porque você não tratou com o melhor que a gente tem, você não tratou com a melhor arma. E isso não é para ser doloroso, o controle está com você. E uma vez que você consegue, isso daqui não gera digamos ali, um fogo de palha, não é um voo de galinha, não é um alívio parcial e depois volta. Não, isso faz com que você não lembre e não consiga pensar nisso, nem que você queira, porque o corpo está sentindo aquilo, é algo que é habitual. Então isso é a TCC para ansiedade. Eu vou falar em outros vídeos sobre cada um dos componentes para cada um dos quadros, mas ter essa reestruturação e obrigatoriamente ter este tipo de desenho orientado na prática, isso tem que ter e isso a gente tem que fazer mais psicólogos. Esse tipo de tratamento feito de forma digital, ele é tão eficaz quanto fazendo por via presencial. Agora, se isso soma junto com o psicólogo, a pessoa tem o contato e tem as ferramentas em casa. Então, isso é mais eficaz do que tudo. Só que nesse momento você pode, pelo menos, saber, opa, aqui eu não tentei isso aqui. E isso é aquilo que tem a maior chance de fazer com que você conquista, na verdade, uma paz. Você consiga relaxar, você consiga, enfim, estar num ambiente em que tem pessoas, tem algumas coisas que não estão totalmente corretas, mas que você consiga parar aquele vespeiro de pensamentos, sintomas e conseguir se conectar com as pessoas, conseguir, enfim, fazer aquilo que você decidir fazer. Certo? Espero que esse vídeo tenha ficado claro. Se inscreve aqui no canal se não se inscreveu, compartilhe esse vídeo e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Um abraço.